Efésios 2:3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Neste verso 3, o apóstolo Paulo vai explicar um pouco melhor o que significa termos sido filhos da desobediência, como lemos no verso anterior, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Paulo está a falar aos Efésios que eles andaram, em outro tempo, como filhos da desobediência. Mas ele não fala apenas para os Efésios, para os gentios. Vemos no verso seguinte que ele se inclui a ele, entre os quais, estes filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Então vemos que Paulo inclui-se a ele, e provavelmente ele está a incluir também os judeus, como filhos da desobediência, como filhos da ira. Então, como é que nós andávamos como filhos da desobediência, como filhos da ira? Primeiro, Paulo diz que andávamos nos desejos da nossa carne. Andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. A carne é a nossa natureza humana, corpo, mente, a natureza humana desligada de Deus, separada de Deus. E quando Paulo diz que nos conduzíamos nos desejos, nas paixões da nossa carne, ele está a dizer que estes desejos, estas paixões, estão dentro de nós, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. O que significa que nós não fazíamos, às vezes bem e outras vezes mal. O que Paulo diz aqui é que tudo o que fazíamos era controlado pelos desejos, pelas paixões da nossa carne, dos nossos pensamentos. Pois a carne, ela é contra Deus, é hostil a Deus. Lemos isso em Romanos 8:7, o apóstolo Paulo dizendo: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E depois ele justifica, pois não é sujeita à lei de Deus. Então a carne está em inimizade, em conflito contra Deus, porque não é sujeita à lei de Deus. E Paulo diz uma coisa ainda mais extraordinária: nem em verdade o pode ser. A carne não pode ser sujeita à lei de Deus. Ela é, por natureza, inimiga de Deus. É hostil a Deus. Por isso, em Efésios, Paulo vai dizer que éramos, por natureza, desobedientes. Filhos da desobediência. De tal maneira éramos filhos da desobediência que estávamos sujeitos à ira de Deus. O que significa que íamos ser punidos por Deus, pela sua ira. Então esta é a relação entre os filhos, sermos filhos da desobediência, que era o que nós éramos, e sermos filhos da ira, por natureza, que também éramos. A relação é porque, por natureza, nós somos pessoas que procuram a sua glória, que gostam de estar no controlo, queremos as coisas à nossa maneira. E isso foi assim desde o Éden, desde o princípio, quando Adão e Eva caíram no engano da serpente. Somos filhos da desobediência no que diz respeito à lei de Deus. A carne não está sujeita à lei de Deus. E assim nós, por natureza, somos merecedores da ira. De tal forma que Paulo nos chama aqui filhos da ira. Paulo diz estas coisas tão terríveis sobre a nossa natureza, provavelmente porque muitos de nós nem sequer nos lembramos como éramos. Mas esta é a pura verdade sobre o que nós éramos, antes de ser vivificados, antes de Deus nos ter vivificado. E nos vivificou, estávamos nós mortos em ofensas e pecados. Ao lembrar, ao saber com toda a clareza quem éramos, vamos com toda a certeza nos alegrar muito mais quando entendemos, quando lemos que Deus mudou a nossa condição. Quando lemos aquilo que Paulo escreve no verso seguinte, no verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Mas Deus. É este mas Deus que nos faz ter uma alegria muito grande. Mas essa alegria muito grande é função do entendimento de quem nós éramos.
por natureza. Éramos como todos os outros. Mas Deus nos vivificou.